Bom dia, alunos do sexto ano. É com muito prazer que iniciamos hoje, dia 5, mais uma aula de língua portuguesa. Antes de tudo, eu quero reforçar aqui para vocês que vocês tomem os cuidados necessários, que vocês se previnam diante dessa pandemia, tá certo? Usem máscara, usem o álcool em gel, se cuidem, tá, pessoal? Quero ver vocês bem para que possamos voltar às aulas futuramente, ok? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estudar algo que é muito conhecido, né? E eu quero até perguntar a vocês já ouviram falar no substantivo? O que seria esse substantivo? Será que vocês já estudaram isso ano passado? Pensem aí. Então, na aula de hoje, vamos estudar o substantivo e suas classificações, ou seja, quais são os tipos de substantivo, tá bom? Olhem só, substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Ou seja, o substantivo é a classe que dá nome a tudo que você conhece. Então, pessoal, o substantivo é uma palavra, tá certo? É um termo que dá nome a tudo que a gente conhece no mundo. Por exemplo, esta garrafa aqui, o nome dela é garrafa, tá certo? Então, garrafa é um substantivo, por exemplo, caneta é outro substantivo. Meu nome, que é Laiane, é um substantivo próprio, porque é um nome de pessoa. Dessa forma, nós utilizamos o substantivo para dar nome a tudo que existe no mundo, ok? Uma coisa muito importante que vocês devem saber é que os substantivos, eles são variáveis, tá certo? E o que é uma coisa variável? É algo que varia, que muda. E o substantivo muda em quê? Em gênero. Gênero, ou seja, masculino e feminino. Por exemplo, temos menino, quando nós temos uma criança, né, do sexo masculino, então é menino, e menina, quando é a criança do sexo feminino. Então há uma mudança quando é homem e quando é mulher. A mudança aí é representada pela troca, né? Aqui temos menino com a letra O, né, o final O, e menina com o final A. Então, há uma variação, uma mudança de quando nós falamos de crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino. E essa mudança é a mudança, né, no que se refere ao gênero. Temos também a mudança no que se refere ao número. Por exemplo, podemos ter um menino no singular e podemos ter vários meninos no plural. Então, singular é quando só temos um e plural é quando temos dois ou mais, tá certo? Nós também vamos ter a variação do substantivo quanto ao grau, que vocês já estudaram o grau das palavras, ok? Olhem só. Quando o menino é pequeno, nós vamos ter um menininho ou uma menininha, ou seja, no grau diminutivo. Já quando o menino é grande, nós vamos ter meninão, ou seja, no grau aumentativo, tá certo? Dessa forma, a gente viu que o substantivo varia em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo, tá certo? Mas, professor, existem quantos tipos de substantivo? É o que nós vamos ver agora. Os substantivos, eles podem ser classificados de acordo com características que eles possuem em comum. E nós podemos agrupar os substantivos em 9 classes, 9. Vejam só, substantivo comum, próprio, concreto e abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e substantivo coletivo. Então, temos todos esses tipos de substantivo. Ah, professora, mas é muita coisa. Não se preocupem, nós vamos estudar cada um por partes, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar 4 tipos de substantivos. Nós vamos estudar o substantivo comum, o próprio, o concreto e o abstrato, tá certo? Comum, próprio, concreto ou abstrato. Então, se perguntarem o que vocês estudarem na aula de hoje, vocês vão dizer
eu estudei o que é o substantivo, como esses substantivos variam e a classificação deles, tá bom? Então, vamos continuando. O primeiro substantivo que nós vamos estudar é o substantivo comum. Comum, como o próprio nome já diz, comum é uma coisa que é igual, né? Que todo mundo conhece. Então, vamos ler aqui, acompanhe comigo. Substantivo comum é o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado a um grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula. Exemplos: cachorro, país, escritor e refrigerante. Então, pessoal, o substantivo comum é aquele que nós podemos agrupar, ou seja, estojo. Existe só um estojo? Existe só esse estojo no mundo? Não, existem vários estojos. Então, a palavra estojo é um substantivo comum, porque várias pessoas podem ter estojos. Do mesmo jeito, é o cachorro, que temos até aqui no slide um cachorrinho. Cachorro é um substantivo comum, porque se refere a todas as espécies de cachorros. Gatos também se refere a todas as espécies de gatos. Aqui também há um escritor, né, que escreve poemas, livros. E escritor também é um substantivo comum, porque se refere a todos os escritores, escritor de poema, escritor de livro, escritor de crônicas, de contos. Então, escritor é um substantivo comum. E temos aqui, por último, a imagem do refrigerante. Então, refrigerante é um substantivo comum, né? Nós temos os substantivos que são, né, Coca-Cola, por exemplo, Fanta, porém, todos eles têm uma característica em comum, que é ser refrigerante. Então, substantivo comum são aqueles que têm características em comum, ou seja, característica de um conjunto. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta, duas canetas, três canetas, tá certo? E tenho 4 canetas. Essas 3 canetas aqui são da Bic e essa é da Faber-Castell. Mas o que elas têm em comum é que todas elas são canetas, por isso que elas têm esse nome canetas. Então, se elas têm características em comum, elas são substantivo comum, caneta. Ok, gente? Substantivo próprio. Esse aqui é o mais fácil que tem. Esse aqui é escrito com letra maiúscula, tá certo? E se refere a nome de pessoas, nome de lugares, nome de marcas, tá bom? Por exemplo, aqui, eu vou utilizar o mesmo cachorrinho do exemplo anterior, esse cachorrinho. Vamos dizer que o nome desse cachorrinho é Totó. Então, Totó é o substantivo próprio, é o nome do cachorro. O gatinho, a gente poderia chamar ele de Nick. Então, Nick é o nome do gatinho. Dessa forma, é o substantivo próprio, escrito com letra maiúscula. Porque é específico, né? Gatos existem vários, mas nem todo gato tem o nome Nick. Mas esse aqui tem o nome Nick. Aqui também temos um jogador de futebol bem conhecido, que é o Neymar, tá certo? Então, existem vários jogadores de futebol, mas Neymar, temos esse aqui, tá certo? E é escrito em letra maiúscula, assim como o nome de vocês, nome dos pais de vocês, sempre devem ser escritos com letras maiúsculas, porque são substantivos próprios. E temos aqui essa imagem, né, do nosso país, que é o Brasil. O Brasil é um local, um nome específico. Então, por isso que a gente tem ele como substantivo próprio, tá certo? Que é também escrito em letra maiúscula. Agora nós vamos estudar um tipo de substantivo diferente, tá bom? Que é o substantivo concreto. Então, no substantivo concreto, sua existência é própria e independente, podendo ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade ou mentalmente. Exemplo: cimento, dragão, saci-pererê, água, professor. Então, gente, o substantivo concreto são aqueles que a gente pensa, né, e que existem no mundo, tá bom? Como, por exemplo, aqui temos a imagem da professora. A professora nós pensamos e existe a professora
Quando nós pensamos na professora, vem uma imagem de uma professora ou até mesmo de um professor. Dragão. Dragão existe no mundo? Não, né? Os dragões não existem, mas quando a gente pensa no dragão, vem aquela imagem na mente do que é um dragão, como está aqui. Então, dragão é um substantivo concreto, porque a gente consegue detectar na nossa mente e pensar na imagem do dragão. Temos aqui, por último, a água. Então, a água também é um substantivo concreto, porque a gente consegue ver, né, tocar a água. Então, substantivos concretos são aqueles que a gente pode ver, tocar ou imaginar e ver na nossa mente a imagem. Tá bom, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, tá certo? E por último, vamos ver aqui os substantivos abstratos. Eita, que substantivo será esse? Vocês estão curiosos por aí? O substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir, isto é, para ser produzido, como no caso de sentimentos, anseios, fenômenos não palpáveis. Então, gente, o substantivo abstrato são sentimentos, emoções que a gente tem, ou seja, o substantivo abstrato é produzido a partir do ser humano, que é um ser que existe, que é um ser concreto, tá certo? E esses substantivos abstratos, como eu já falei, expressam sentimentos e emoções. Por exemplo, felicidade é um substantivo abstrato. A gente não consegue pegar a felicidade, tocar, mas nós nos sentimos felizes. Nos sentimos surpresos, tristes, alegres, com raiva, com medo, com dúvida. Então, esses sentimentos e emoções são os substantivos abstratos, ok? Dessa forma, na aula de hoje, nós vimos, né, esses 4 tipos de substantivos: o comum, o próprio, o concreto e o abstrato, tá certo, gente? Então, é um prazer estar com vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula, ok? Tchauzinho, galerinha. Fiquem com Deus e se cuidem.